Fala torcedor alagoano, fala torcedor alagoano, tudo bem com vocês? Mais um dia muito chuvoso aqui em Maceió, mais um dia nublado, que a chuva vai e volta. Inclusive agora o céu tá muito carregado, eu acho que já vai chover. Enfim, depois desse momento Maju Coutinho, vamos ao jogo de hoje. Vamos ao CRB Ituano. CRB e Ituano vão se enfrentar pela Série B. É um confronto assim, importante para os dois clubes, a gente vai começar a falar logo mais. Mas antes de tudo, agradecer mais uma vez seu clique aqui no canal, sua audiência. Pedir novamente que se você não é inscrito, você se inscreva, você curta esse vídeo, compartilhe, principalmente com aquelas pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E vamos embora em mais uma análise pré-jogo. Vamos lá, vamos falar de CRB e Ituano. Por que esse jogo ele é interessante e importante para as duas equipes? Porque tanto o CRB como o Ituano não tiveram durante o campeonato uma regularidade. O CRB tá com 3 jogos seguidos de vitórias, tá buscando essa regularidade ainda. O Ituano também vem oscilando muito e até por isso os dois estão muito próximos ali na tabela. O Ituano é 13º, o CRB é 14º. E os dois têm 14 pontos. Então, assim, é aquele famoso confronto direto, mas mais do que isso. As equipes que estão acima dos dois têm 3 ou são 4 equipes, não estou me lembrado agora, que estão com um ponto só acima e outras duas com 2 pontos. Ou seja, quem vencer provavelmente vai dar um salto muito importante na tabela e quem vencer vai mudar finalmente esse panorama ali da parte de baixo da tabela para uma parte mais do meio, para tentar fazer aquele campeonato mais tranquilo que a gente já vem falando desde o último jogo do CRB, que o CRB precisa buscar esse campeonato mais tranquilo sem esse fantasma do Z4 atrás dele. Ok? Mas vamos falar do time do Ituano. Vamos conhecer esse time do Ituano. Vamos entender como é que o time joga. Porque o time... Licença. Porque o time tá nessa situação parecida com o CRB. Vamos lá. O Ituano tem 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Veio de uma sequência bem irregular nos últimos 6 jogos. Tem 3 vitórias, tem 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. Então está sendo uma sequência bem inconstante aí do time do Ituano. É um time que praticamente jogou junto no Paulista com o mesmo treinador, porém perdeu peças importantes. Perdeu o Raí, lateral direito, para o São Paulo. Perdeu o Gabriel Barros, que era de longe o principal jogador do time para o Internacional. Então um time assim que era bem melhor antes do que está hoje. Perdeu peças importantes que fizeram cair muito o rendimento do Ituano. O Ituano que eliminou o Corinthians no Paulistão desse ano. Mas vamos falar do momento atual do Ituano, que é essa irregularidade. O Ituano começou, o seu início de competição não foi dos piores. Uma vitória e um empate. Depois começou uma sequência de derrotas e empates muito consecutivas até voltar a vencer. A partir disso, vamos entender como é que o time do Ituano joga. O time joga sempre no 4-2-3-1. Dois volantes. São dois volantes que têm características mais de camisa 8, mas puxando para um 5. Não são aqueles 5 clássicos que só marcam, que jogam. Eles são conhecidos dos torcedores alagoanos, que é o Martin e o Thiaguinho. Ambos tiveram passagem pelo CRB. O Thiaguinho que foi para a final do Campeonato Paulista com o Água Santa esse ano. Mas são dois volantes dinâmicos que têm a facilidade em sair com a bola, mas também tem a característica de marcar. Enfim, vamos para a parte da frente do Ituano. O Ituano tem como outros destaques, a gente vai trazer eles aqui para também tentar explicar como é que o Ituano joga. O Paulo Vitor, que é o artilheiro do time na Série B com 3 gols. Atacante de área, é o fazedor de gols. É móvel, é um centroavante leve. Centroavante que se movimenta muito, mas tecnicamente não é um centroavante acima da média em relação aos outros. O jogador talvez mais importante do Ituano é o... Eu esqueci o... É o Eduardo Persson. O Eduardo Persson é o camisa 10 do Ituano, é o cara que pensa o jogo. Ele tem 3 assistências e 1 gol na Série B. É o cara também da bola parada, é o cara que bate as faltas, os escanteios, e até por isso tem esse número elevado de assistências. Porém, vem a notícia boa para o torcedor do CRB, que é o Eduardo Persson está fora desse jogo, está suspenso, não atua
hoje no Rei Pelé, às 7 horas. Então já é uma notícia boa porque dá uma mudada no estilo de jogo do Ituano. O Ituano é um time que tem um camisa 10 que é mais meio atacante. Não é tanto a cabeça pensante. Ainda que seja o cara que mais pensa o jogo, ele não tem essa característica como uma principal. Ele é mais um meio atacante. Então vai mudar um pouco o estilo de jogo do Ituano. Outros destaques aqui do Ituano, principalmente. Temos três. O goleiro Jefferson Paulino, de longe. O goleiro está salvando muito o Ituano. Várias partidas o Ituano está sendo ou não está saindo com um elevado saldo de gols por conta do Jefferson, ou está garantido resultados por causa do Jefferson também. É goleiro artilheiro, bateu pênalti, inclusive naquelas quartas de final do Paulista que eu acabei falando aqui, que eliminaram o Corinthians. Goleiro experiente, rodado na Série B, já foi goleiro de Guarani e de outros clubes. Então, assim, um bom goleiro experiente, que está ajudando muito o Ituano, está numa fase muito boa. Mais de destaques. Mário Sérgio é um cara pra gente ficar de olho. O lateral esquerdo do Ituano. É um cara que dá muito volume lá na frente, sobe muito. Uma capacidade física boa. Tecnicamente é um cara ok, descola bons cruzamentos, tem um bom volume de jogo ofensivo. É um cara que tem essa característica do escape. É um cara que aparece muito bem na parte ofensiva, então dá uma soltada no time do Ituano. Principalmente no jogo em transição. O jogo em transição do Ituano é muito concentrado pelas laterais e o Mário Sérgio é uma dessas armas ofensivas que é muito procurada. Junto ali do aquele lado esquerdo com o Saraiva, que é esse outro que a gente vai falar. O Saraiva, que é o ponto esquerdo do Ituano, só tem um gol na competição, fez um gol recentemente, mas junto com o Mário Sérgio ali naquele lado esquerdo, é o cara dessa transição defesa-ataque, dessa transição ofensiva, é o cara que traz um pouco mais de volume em finalizações para o Ituano, porque a sua característica principal é o corte para dentro, não é tanto acompanhar o fundo, tanto que é uma movimentação bem interessante. O Saraiva, ele é o cara do corte para dentro, e o Mário Sérgio, por ter muita capacidade física e gostar de explorar as laterais, faz o famoso corredor. O Saraiva é o cara que puxa para dentro e o Mário Sérgio é o cara que passa. Beleza? Esses são, assim, os principais destaques do Ituano. O Ituano, ele tem alguns problemas. Tem esses destaques individuais, que não são muitos, em relação a outros times que a gente já trouxe aqui, mas muito porque o seu sistema de jogo não potencializa alguns atletas e alguns setores do campo. A defesa do Ituano ainda está tentando se consolidar, está passando por um processo que a do CRB está passando também, só que a do CRB está no processo muito mais adiantado, muito mais bem feito do que a do Ituano, que é buscar se consolidar dentro da Série B, com uma boa defesa. A CRB vinha tomando gols todos os jogos, nesses últimos 3 jogos só tomou um, e mudou a fragilidade, porque o CRB era muito frágil por bolas aéreas. A tabela do time adversário era muito eficiente contra a defesa do CRB, hoje não está sendo, e o Ituano está buscando isso, está buscando que a sua defesa se torne uma defesa mais eficiente, já que toma muitos gols. Inclusive, o time do Ituano, todas as vezes que saiu atrás do placar, todas acabou perdendo, não consegue recuperar, é um time sem poder de reação, não é um time que tem aquele volume de jogo após tomar um gol e vai buscar o resultado. Todos os adversários que saíram na frente, o Ituano acabou perdendo. Isso é um detalhe para o CRB abrir o olho. Vamos lá. Tem a dificuldade de criação pelo meio, por isso que explora muitas laterais, como eu venho falando. Então, assim, o CRB vai enfrentar uma equipe que não é horrível, não é um time estragado. É um time que busca corrigir alguns erros, que consegue ganhar partidas, explora muito o que o adversário oferece. Se o CRB estiver muito aberto pelo meio, o Ituano sabe ler muito bem essa defesa, vai começar a jogar um pouquinho mais pelo meio. Se o CRB estiver dando muitos espaços pelas laterais, o Ituano vai atacar pelas laterais. É um time que explora muito essa questão do defeito do time adversário. Então, assim, não é um time burro, não é um time ruim ao todo, não é um time extraordinário também. É aquele falso... como é que eu posso dizer? É o falso cachorro morto. Parece que não dá em nada, mas se você deixar, ele vai acabar lhe mordendo. É um time que, se o CRB
entrar muito relaxado na partida, achando que tá ganho, vai acabar surpreendendo, como foi o Botafogo. O Botafogo de São Paulo entrou parecendo estar um pouco relaxado dentro da partida contra o Ituano, acabou tomando 2 coquinhos em casa, como diz o linguajar popular. Enfim, fora isso, o time do Ituano também tem algumas opções interessantes no banco. Tem vários jogadores conhecidos aqui do futebol alagoano. Lucas Siqueira, que é volante, passou pelo CRB. Ian Rolim, meia, que passou pelo CSA. Frazan, zagueiro, que passou e é cheio de críticas pela torcida do CRB. Tem um bom zagueiro titular, que é o Rafael Pereira, mas que é lento, tá com uma certa idade. E tem o Neto Berola, só que o Neto Berola tá machucado, então não vai jogar. O meu Neto Berola tá no elenco, é um cara conhecido aqui do futebol alagoano, obviamente, passou pelo CSA, mas não joga hoje também. Inclusive, são os 2 desfalques de Ituano, é o Persson, como a gente falou, que é o camisa 10 do time, e o Berola. Enfim, vamos falar agora do time da casa, né? Vamos falar agora do CRB. CRB aí que vem numa sequência muito boa de jogos. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento com a volta do Daniel Paulista. 6 gols marcados, apenas um sofrido. Cenário espetacular para o time do CRB. Não tenho o que reclamar, não tenho o que questionar. Mas essa é aquela partida que você bota uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Teoricamente, hoje é aquele jogo para o CRB se consolidar, virar a página, fazer um campeonato mais tranquilo, vai jogar em casa com o apoio do torcedor, mesmo com essa chuva, a torcida deve comparecer. Vem enfrentar o time que não é um time de parte alta da tabela, mas tem que ter muito cuidado com esse grau, esse nível de confiança que vai entrar hoje em campo, porque, como eu falei, o Ituano não é cachorro morto. O Ituano, se deixar, pode surpreender. Então que bom que o CRB tá na sequência boa, que bom que o time tá melhorando, que corrigiu vários defeitos. Tá uma outra cara, um outro time, mas vamos ter calma, entrar com o pé no chão, ter humildade e entender o jogo para sair com os 3 pontos. O CRB vai entrar com o time de sempre, muito provavelmente, o time que vem jogando, com o meio campo com Lucas Lima, Falcão e Juninho, ataque com Rômulo, Renato e João Paulo, time que tá dando certo, então tem que jogar mesmo. Porém, tem notícias boas no CRB. O Anselmo Ramon, o Copete e o Auremi estão liberados pelo DM. Talvez nem todos estejam no banco, mas já estão liberados. Vai aí do departamento médico confiar ou não que eles já possam estar aptos a jogo. Mas assim, treinaram normalmente os 3. Eu acho que não devem começar jogando. Não é nem por questões técnicas, é porque o time tá encaixado, então tem que manter. Mas aí a notícia boa é: segundo tempo o CRB tava sofrendo muito com as substituições. Por quê? Muitos caras que estão hoje no time titular eram considerados reserva antes. E esses caras que estão machucados eram considerados titulares. Quando você perde esses caras que são, querendo ou não, estrelas do time, jogadores experientes e tal, os reservas nos últimos jogos passaram a ser aqueles caras que não eram as opções, não era nem a primeira nem a segunda opção. O Everson, o Christian Tô, começou a voltar os meninos da base, então assim, o banco deu uma desqualificada. Com a volta do Anselmo, do Copete, do Auremi, o CRB tem tudo para fazer segundo tempos mais regulares, fazer um segundo tempo mais tranquilo, manter um nível de capacidade técnica. Então hoje, quando o jogo estiver no segundo tempo, precisando buscar o resultado ou precisando manter, você vai ter caras mais experientes, caras mais técnicos para você contribuir com esse segundo tempo, contribuir com esse resultado ou essa busca pelo resultado. Você precisar de um gol e ter um Anselmo no banco é muito bom. Você precisar segurar um jogo e ter o Auremi no banco é muito bom, em vez de outras opções que estavam entrando. Então essa é a notícia boa. Mike não está liberado, não volta ainda, continua no DM. Provavelmente, próxima partida, devemos ter uma melhora do Mike, ele possa voltar a treinar normalmente para voltar a pegar relação, que aí qualifica ainda mais o banco do CRB. Então assim, o CRB deve vir fazendo o que tá sendo feito, que é um meio campo muito mais de pegada, um meio campo muito mais de transição, o Renato sendo um cara muito mais decisivo, buscando esses espaços. Eu acho que esse jogo em transição hoje vai ser muito interessante, porque o Ituano provavelmente vai sair muito em transição, então você contra-golpear essa transição do Ituano vai ser importante para machucar eles, para desgastar ele, para criar a oportunidade e sempre pondo em mente.
Se o CRB fizer um gol, continuar buscando mais, provavelmente sai com a vitória, porque o Ituano, todas as vezes que tomou gol, toda vez que saiu atrás do placar, acabou perdendo. Então, assim, partida muito importante pro CRB hoje. Tem que ter cuidado, não é cachorro morto, pode ser uma armadilha esse time do Ituano, mas esperamos que mantenha a boa fase, mantenha o time encaixado. Se houver problemas nesse jogo, esperamos que o banco dessa vez possa corresponder, possa melhorar o cenário. E o CRB sai com 3 pontos para mudar de vez esse parâmetro na Série B de um time que está mais perto do Z4 do que do G4. Beleza? Mais tarde, cobertura do jogo no meu Twitter. Me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo, sempre com novidades por lá. E muito obrigado pela sua audiência. Reforço aqui, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe para quem vocês acham que vai gostar. Compartilhe para pessoas que você acha que esse tipo de conteúdo diferente sobre o futebol alagoano vai cativar, que aí o nosso projeto vai continuar para frente firme e forte, beleza? Um abraço a todos e até mais.